Américo, fica aqui com a gente, porque a gente tem uma imagem muito interessante nesse momento. A gente falava agora há pouco sobre se houve ali uma falha no sistema de segurança do serviço secreto. Essa imagem mostra o posicionamento do atirador e o posicionamento de Donald Trump no momento do ataque. Esse quadradinho vermelho que a gente vê à direita do vídeo era onde Trump estava fazendo o seu discurso ali para a plateia, né, nesse comício. E à esquerda, a gente tem o posicionamento do atirador, que estava numa posição elevada, segundo o serviço secreto, estava ali com a arma quase de cima de um telhado, né, de cima ali de um edifício. Mas a proximidade dos dois é o que chama muita atenção nesse atentado, cerca de 150 metros, muito próximos. Ainda há uma investigação em curso para se entender como esse homem conseguiu chegar tão próximo de Donald Trump. Estava num posicionamento, né, Américo, privilegiado, de cima. Eu lembro, inclusive, a nota do serviço secreto, momentos após o atentado, em que eles afirmam que o atirador disparou vários tiros em direção ao palco, de uma posição elevada, fora do local do comício, mas muito próximo. E aí, o que se questiona nesse momento, as investigações, claro, vão se debruçar sobre isso, é se houve uma falha do serviço secreto. Pelo posicionamento e pela proximidade, é o que parece, porque tinha ali, claro, todo um esquema de segurança montado, mas a pergunta que se faz nesse momento, Américo, é como esse homem conseguiu se posicionar tão próximo do ex-presidente com uma arma ali numa posição privilegiada. Pois é, Juliana, é isso que precisa ser investigado. Agora, que houve uma falha, houve. Não há a menor dúvida que houve uma falha muito clara, porque, afinal de contas, nós temos um candidato à presidência dos Estados Unidos com todo um esquema de segurança ao redor dele, e um fato como esse não pode acontecer. Felizmente, o ex-presidente Donald Trump saiu apenas com ferimentos menores, mas nós tivemos uma outra pessoa, um membro da audiência que foi morto, uma outra pessoa que está gravemente ferida e o próprio atirador morto. Então, não há dúvidas que houve uma falha grotesca. Isso não poderia ter acontecido. O Serviço de Segurança precisa trabalhar para que isso não aconteça. Precisa tentar trabalhar em todas as possibilidades. Precisa tentar antever o que pode acontecer. Claro, como a gente discutia com o Patrick agora há pouco, é muito difícil, é um trabalho muito árduo. É um trabalho que precisa de muitos detalhes. Às vezes as campanhas mudam rapidamente um comício para o outro. Mas o fato é, sim, houve uma falha. Isso não poderia ter acontecido. Então, infelizmente, esse é um trabalho muito difícil, porque muitas vezes ataques ou tentativas de ataque são contidos, não acontecem. A gente muitas vezes nem sabe de eventuais tentativas de ataque que acontecem, mas se uma vez isso acontece, já causa toda essa comoção. Precisa ser condenado, obviamente, mas precisa ser investigado. O que deu errado? Por que isso aconteceu? Essas são perguntas que vão ser, obviamente, investigadas. Eventualmente, alguém vai ser responsabilizado sobre isso, mas, de fato, de novo, muito fácil a gente analisar depois do fato ter acontecido. Olha, era muito perto o prédio, tinha que ter alguém lá. Mas o fato é, isso não poderia ter acontecido e aconteceu. Então nós vamos ter muitas perguntas sobre isso e nós vamos também ter um outro aspecto, Juliana, que é a exploração política desse fato, né? A exploração houve eventualmente ali alguma complacência, houve algum envolvimento das autoridades. Isso tudo vai ter que ser respondido pela investigação, mas eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer uma exploração política desse fato também. E mais uma vez, infelizmente, a eleição americana, que é certamente a eleição mais importante numa democracia no mundo, porque os Estados Unidos têm relações com o mundo inteiro, tem muita importância. Infelizmente, essas eleições vão ser marcadas por esse evento e eu temo que a gente não tenha mais discussões de fundo, discussões de proposições, discussões de política, de onde os Estados Unidos devem ir nos próximos 4 anos. Nós vamos acabar tendo uma discussão muito sectária, muito tribalista, focada em acusações, o que só vai, infelizmente,
ampliar o radicalismo, a polarização, e não vai nos ajudar, não vai ajudar o mundo a sair desse ciclo. O que, inevitavelmente, em algum momento, isso vai acontecer.